Bom, sem demora, eu vou passar para o Rodrigo. Rodrigo, muito bem-vindo. Novamente agradeço a sua participação, a sua presença aqui. Com você por 20 minutos, eu aviso com 15. Obrigado, Gilberto Maringoni, bom revê-lo. Carlos Eduardo, colega Joana Salem, a todos e todas que nos assistem aqui, que estão envolvidos de alguma forma com a consecução dessa importante atividade, nesse importante marco, né? As efemérides, eu disse num texto recente, acerca do genocídio armênio, as efemérides, elas não são meras celebrações cronológicas, elas nos permitem, como uma espécie de régua, não apenas medir o tempo, mas rever sentidos e significados de processos históricos que nos dizem respeito no tempo presente, como nos recorda Lucien Febvre, o historiador, ao mirar o passado, faz com os pés cravados no presente da sua existência, colhendo do tempo pretérito subsídios para localizar-se, no mundo em que vive. É também parte dos esforços que aqui engendramos, revisitando marcos como o da Segunda Guerra Mundial. Em especial, eu me dei conta agora, ao rever a data da publicação desse livro, Identidades em Guerra, que faz 10 anos que ele foi publicado. Eu estou surpreso porque não tinha tentado, que faz tanto tempo, significa que o tempo está passando e a nossa idade também, não é? E por que eu revi esse livro? Porque ao reler os textos indicados para esse encontro de hoje, da minha lavra, e que constituem parte da minha tese de doutoramento, eu me recordei do quanto eles precisavam de revisão gramatical e serem reescritos. Eles foram reescritos, na verdade, então eu recomendo vivamente a leitura desses textos nessa publicação, que é posterior, o doutoramento foi defendido em 2011, se eu não estiver enganado, o livro é de 2015, ele incorpora uma série de críticas feitas pela banca e um esforço de reescrita do texto inicial. Pois bem, dito isso, me compete, no tempo exíguo que nós temos, tão somente o procedimento da síntese. E eu pretendo fazer aqui ao menos 3 sínteses que eu considero nos importam para pensar nos sentidos e significados da Segunda Guerra Mundial que digam respeito, às nossas próprias demandas, como eu havia dito no início dessa fala, em direção ao tempo ido. A primeira síntese que eu quero aqui tatear diz respeito à localização da Segunda Guerra Mundial em termos históricos, para pensar, sobretudo, o marco do assentamento da hegemonia norte-americana nas relações internacionais. O conceito de hegemonia ele tem sido muito maltratado, seja pelo senso comum, seja pela imprensa dita especializada, um termo que, como muitos, esvaziado de conteúdo cognitivo, passa a não expressar praticamente nada. Hegemonia não é sinônimo de poder, é um tipo específico de poder que, colhido da tradição gramsciana de escritos e trazido à análise de relações internacionais por autores como Giovanni Arrighi, Robert Cox, numa direção um tanto distinta do Arrighi, mas expressa não apenas a capacidade de coerção, que consiste como poder dominador num poder instável, desde Maquiavel em O Príncipe, essa é uma clareza que se impõe na ciência política, mas a capacidade de dominação ampliada pela habilidade da liderança intelectual moral. Tende à estabilidade do poder. É claro que um termo cunhado para análise da realidade italiana, ao tempo do fascismo, da lavra, repito, de Antônio Gramsci, para a análise de relações internacionais é um empreendimento não só de grande monta, mas de enorme dificuldade. Mas nós podemos, a partir daí,
pensar a consecução de hegemonias mundiais, conforme propusera o Arrighi, porque é uma escolha teórica a ser feita aqui, já que o exercício é de tentar uma síntese acerca do lugar histórico da Segunda Guerra Mundial, e a opção teórica, que desde o meu doutoramento e os preparativos para isso eu tenho feito, é alusiva à teoria dos ciclos hegemônicos do capitalismo histórico, né? Elaboração arrighiana, né? Como muitos aqui sabem, e que compõe a natureza do desenvolvimento cíclico das relações capitalistas, não é? Ou seja, os ciclos de acumulação e retração, ciclos de expansão e retração das atividades econômico-comerciais como ciclos de acumulação do capital. E que, colocados numa perspectiva histórica, permite-nos verificar a correspondência entre ciclos de acumulação e ciclos hegemônicos no sistema mundo capitalista. Não é? Então, uma composição entre dois importantes conceitos. O conceito de sistema mundial, né, que é colhido da obra do Immanuel Wallerstein, e o conceito de hegemonia mundial para a cunhagem dos ciclos hegemônicos do capitalismo histórico. Assim sendo, a Segunda Guerra Mundial teria sido, de acordo com uma leitura que eu proponho dessas elaborações, um pouco desviante da própria elaboração arrighiana, que concebe uma crise da hegemonia britânica no final do século XIX, eu considero que a crise do poder hegemônico britânico e o seu caos sistêmico decorrente tenham tido, né, o seu patamar mais baixo na Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, a crise de 1929 e os anos 30 que dela decorrem, incluso a ascensão dos fascismos, dizem respeito à crise estrutural do capitalismo histórico naquele entreguerras amargada, né? Prefiguram, então, não o declínio da hegemonia britânica, que já não mais existe nesse contexto. Não é? O caos significa a ausência de ordem, diferente do conceito de anarquia, que diz respeito, por sua vez, à ausência de uma autoridade internacional. O sistema internacional é, recordando o Hadley Bull, anárquico. Isto dito, o caos sistêmico, não é, que sucede o ciclo hegemônico britânico é o tempo, portanto, preambular do assentamento de um novo poder hegemônico, e há que se tomar muito cuidado acerca da identificação de políticas autoconscientes das suas aspirações hegemônicas para caracterizar o nascedouro da hegemonia norte-americana, mas nós podemos, pelo menos, afirmar que em Bretton Woods, não é, essa clareza, em 1954, portanto, né, já no caso da Segunda Guerra, se manifesta, né, com a propositura de instituições que serviriam, em muitas aspas, aí, porque eu não tenho tempo para desdobrar essa reflexão, como fundamentos dessa hegemonia. Eu digo da necessidade das aspas porque são instituições multilaterais, aquelas de Bretton Woods, e que têm o seu ocaso no final dessa longa curva de prosperidade da economia mundial do pós-Segunda Guerra, a chamada Era de Ouro do Capital, dos anos 1970. Portanto, o que nós estamos vendo hoje com, não é, a Era Trump não é o comprometimento das instituições de Bretton Woods, não. Elas já foram, de alguma forma, comprometidas por uma nova engenharia, uma nova arquitetura do sistema econômico-financeiro internacional que data da nova crise do capital inaugurada pelos anos 1970, não é? Nós podemos dizer, não é, do fim do padrão ouro-dólar em substituição o padrão dólar puro e a outorga da regência do sistema financeiro internacional às corporações privadas de Wall Street, em lugar de uma relativa multilateralidade que, sim, serviu, apesar de dissensos e disputas de poder, como plataformas para o exercício da hegemonia norte-americana nas relações internacionais. Então,
uma proposta interpretativa nesses termos, como lugar histórico da Segunda Guerra, é a virada de hegemonias, não é? E vejam, lembrando que o conceito de hegemonia ele pressupõe uma complexa articulação entre estruturas de dominação, portanto, privilegiadamente o campo da política e da economia, não é? A habilidade da liderança intelectual moral é a partir daí que as estruturas da cultura tendem à produção das legitimidades e justezas que prescinde o poder hegemônico para que ele se apresente como poder estável, portanto. Então, é nessa perspectiva que a análise de temas da cultura, a saber, das relações culturais entre Estados Unidos e América Latina na Segunda Guerra Mundial, ganhou uma moldura teórica para as minhas análises, que eu considero extremamente válida. Bom, essa é uma primeira síntese que se encerra com a seguinte verificação, né? Nesses termos, a gente concebendo, né, uma articulação complexa dessas estruturas, refiro-me à infraestrutura econômica e à superestrutura político-ideológica, não é? Uma maneira um tanto lukácsiana, né? Mesmo gramsciana, de concebê-las, não há como dissociar uma economia de guerra, né? Uma referência minha ao complexo militar de segurança que é organizado ao tempo da Segunda Guerra Mundial, quando assumido o perfil isolacionista norte-americano frente ao mundo em guerra, organizado pelo capital civil, com intrínsecas relações com o Pentágono, né, o poder executivo, o mais intenso lobby já organizado na história da política norte-americana, nas casas do Congresso, não há como dissociar essas pulsões econômicas de uma superestrutura política servil a um estado de guerra, né, o que ajuda a compreender o perfil de política externa norte-americana subsequente, né, de conflitos militares de larga envergadura que não ultrapassam interstícios de uma década, né, pelo menos, entre si. E depois da Guerra do Vietnã, de uma notável guerra permanente, uma guerra perene, por vezes em duas frentes concomitantes, dadas as pulsões de uma economia de guerra e a tendência a adequar-se a ela uma superestrutura econômica que produz um perfil de política externa intervencionista, beligerante, que nos quadros das teorias do imperialismo ganha uma explicação bastante sustentável, né? Não se dissocia daí uma ampliação necessária, e até os chorosos, né, da crise da hegemonia norte-americana, né, como Joseph Nye Jr. da vida, aí, que é tão laureado, né, nas disciplinas de relações internacionais, defendem, né, o reinvestimento em estratégias culturais para minimizar os desgastes de uma política de tal forma recrudescida, né, e que prescinde, então, de aparatos da cultura para a produção dos discursos legitimadores da intervenção, não é? O que assusta é tanto incenso no altar de autores como esses que eu aqui referi. Bom, essa é a primeira síntese que eu queria propor. A segunda delas diz respeito à América Latina nas prioridades norte-americanas durante a Segunda Guerra Mundial e que dizem respeito, por sua vez, a uma importante resolução que ocorre na arena política interna norte-americana no debate entre intervencionistas e isolacionistas, demarcando as posições que deveriam ser assumidas pelos Estados Unidos frente ao conflito mundial. Bom, o isolacionismo na primeira metade do século XX norte-americano tem uma forte causalidade nos destinos subsequentes à Grande Guerra, né, findada em novembro de 1918 e depois acordado no Tratado de Versailles em 1919. Né? Diz respeito a uma concepção que atribuía ao armamentismo comum ao primeiro quarto do século XX, a irrupção do conflito, né? Então, atos de neutralidade se explicam a partir
dessa concepção e, frente ao expansionismo nipo-germânico, não é? Setores que tinham uma compreensão distinta acerca da política externa norte-americana manifestaram um entendimento diverso quanto à necessidade de posicionamento norte-americano frente aos problemas do velho mundo, sobretudo, não é? E sobretudo porque o eixo havia rompido o equilíbrio, a primeira linha de defesa nessa concepção, que seria o equilíbrio de poder europeu. Bom, sobre linhas de defesa, há que contrastar aqui duas distintas concepções. Uma postura isolacionista, é claro que eu estou arriscando aqui as abstrações, porque os simplismos são tão inevitáveis com o exíguo tempo que temos, mas isolacionistas concebiam que as distâncias oceânicas em dois fossos distintos blindariam o hemisfério ocidental das instabilidades havidas no velho mundo. Concebendo-se, portanto, uma vez que Mackinder e Spitman já foram aqui referidos, concebendo-se que, portanto, a existência de duas armas alimentares, não é? Uma arma terrestre e uma arma marítima, não é? Um poder marítimo. Rodrigo, só uma coisinha, 15 minutos, mas vamos lá. Obrigado. Lembrando que o almirante de fragata, não é? Considerado pai da teoria do poder marítimo, Maham, né, havia afirmado o cumprimento do destino manifesto nos mares, não é? Pois bem, essa postura ela é questionada, sobretudo por aqueles que perceberam o agigantamento de uma nova força. Isso diz respeito ao desenvolvimento de cabines pressurizadas para aeronaves de pequeno porte, que poderiam transpor essas distâncias, não é? Uma vez dispostas bases para reabastecimento, por exemplo, não haveria mais como afirmar a segurança do hemisfério ocidental frente à expansão nipo-germânica. Isso deslocaria a concepção para uma nova realidade, na qual a primeira linha de defesa norte-americana seria extra-regional. A primeira linha de defesa norte-americana seria o equilíbrio de poder no velho mundo, já obliterado pelo avanço nipo-germânico, como eu referi. Portanto, qual seria a segunda linha de defesa? O saliente nordestino. Seria o ponto mais extremo do hemisfério ocidental, se consideradas as distâncias mais curtas em relação ao velho mundo, não é? E aí, uma referência notável ao norte da África. E a importância que passa a ter, no contexto da Segunda Guerra Mundial, a abertura da frente nominada Africa Corps, né? Que passa, então, a colocar, por sua vez, numa condição mais vulnerável o hemisfério ocidental. Ajuda a entender, então, por que as atenções desses setores intervencionistas passam a ser dirigidas para realidades como a brasileira. E a terceira e última linha de defesa, essa sim, fronteiriça, né, do Estado norte-americano em termos formais. Bom, os intervencionistas vencem, essa é a postura do Executivo Federal norte-americano, não é? Então, é possível compreender por que a mobilização de estratégias para o plano das relações culturais, privilegiando a realidade norte-americana, para a qual oscila uma tradição histórica de intervenção, né, e isolamento, e uma ausência grave de cooperação, né, para a criação do plano ficcional. E aí nós temos a criação do Escritório para Assuntos Interamericanos, não é? O Bureau, em 1941, em agosto de 1942, o Advertising Project, que vai articular empresariado norte-americano, imprensa escrita latino-americana, radiofônica, para que mensagens cooperacionistas assumissem a forma de anúncios de propaganda, parecendo ser algo nada dirigido pelo Estado. Vamos lembrar que o Bureau era subordinado diretamente, à Secretaria de Estado,
tá certo? Departamento de Estado, perdão. E isso sim era planificado, né? Tive a oportunidade de analisar mais de 2.500 documentos que demonstraram isso, documentos produzidos pelo Bureau, capitaneado por Nelson Rockefeller, não é? Esse era o segundo consenso que eu queria aqui, consenso, perdão, não é o termo equivocado, mas a segunda síntese que eu queria produzir. Como me falta tempo, não é? O terceiro consenso que, enfim, tende a completar-se pelo final do segundo é acerca da importância das estratégias culturais nas relações entre Estados Unidos e América Latina durante a Segunda Guerra Mundial. No plano da ficção, e aí cinema, rádio, mídia impressa, um departamento de educação, né, que foram operacionalizados pelo Bureau, coordenado por Nelson Rockefeller, né, e que contou com agentes para a política da boa vizinhança norte-americana expressivos. Não é? Walt Disney, por exemplo, é um agente da política da boa vizinhança, fez parte dessa diplomacia in loco quando veio ao Brasil e visitou outras repúblicas. O próprio Orson Welles, que nesses termos foi um agente que não deu certo, não é? Recuperem lá a questão da morte do jangadeiro, não é? Que deveria compor o documentário It's All True, como peça de propaganda também do governo norte-americano. Demonstram a articulação complexa de estratégias culturais ao complexo jogo da política externa norte-americana como parte de uma clareza que vai se formando nesse processo em termos de consciências acerca das pretensões hegemônicas para a quadra histórica subsequente. Peço perdão pelo exagero do esforço de síntese. É claro que muitos pontos poderiam e deveriam ser aprofundados, mas a recomendação é para que vocês não leiam a tese de doutorado defendida em 2011, já faz muito tempo, né? Mas recuperem o livro de 2015 e aqui esse esforço está muito mais bem organizado, muito mais bem escrito, isso eu garanto. Mais uma vez, muito bom te rever, Maringoni. Muito obrigado. Saudações a todos e todos e obrigado pelo carinhoso convite, por terem prestigiado o texto e a todos e todas que nos assistem aqui. Rodrigo, só uma pergunta que eu agora fiquei na dúvida. A tese, como ela está na biblioteca de teses e dissertações da USP, ela não foi editada em livro, na íntegra? Foi sim. É esse o livro. Não é? Esse é o livro da íntegra, tá? Entendi que era um capítulo. Mas eu defendi em 2011 e publiquei em 2015. Então, foi um longo tempo de reescrita. Eu pude incorporar absolutamente todo e qualquer apontamento feito pela banca. E foi uma banca, enfim, de intelectuais que eu admiro muitíssimo. Dentre eles, eu faço aqui, in memoriam, uma saudação especial ao professor Leonel Atalsu de Almeida Mello, né, que é sempre um norte para as nossas reflexões aqui. Também ofereço essa exposição à memória de um grande amigo nosso, né, Maringoni, o professor Antônio Roberto Espinosa, né, uma referência para nós, na Universidade Federal de São Paulo, e a sua obra segue compondo as shorts no caminho, né? Vão indicando as direções. Muito obrigado, Rodrigo. Parabéns pelo texto, eu não conhecia, eu fui ler agora.